Olá, amigos. Eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre a figura dos padres do deserto e como são deturpados e utilizados para fins políticos ah, e ideológicos bem condenáveis. Uma pincelada aqui, né? Afinal, o que são os padres do deserto? Eram homens que viviam reclusos no deserto, principalmente do Egito, ali por volta dos primórdios do cristianismo até a Baixa Idade Média. Esses homens não se organizavam em mosteiros grandes, mas nas chamadas esquetas. As esquetas eram comunidades bem pequenas e os monges não, desculpa, viviam o tempo todo nelas. Eles passavam a maior parte do tempo separados, reclusos por ruínas, pelo deserto, até por cavernas, né? E se reuniam ali nessas esquetas para um pouco de vida comunitária. Oração em conjunto, ofícios, confissão, aconselhamento, né? Mas o normal era uma vida muito reclusa e uma vida de muito esforço, né? Eles abriam mão de todo conforto, luxo, e assim, de coisas bem básicas, de um mínimo conforto, para que a vida fosse voltada à oração, contemplação, arrependimento, né? Então, eles não usavam qualquer tipo de tempero na comida, eles não usavam qualquer tipo de colchão para dormir, normalmente dormiam no chão, alguns até sentados, né, dormiam apenas sentados, dormiam muito pouco também. As roupas eram as mais assim simples, sem qualquer tipo de adorno. Rezavam muitas vezes em pé, né, para pôr o corpo físico à prova. E acontece, né, que eles desenvolveram uma literatura que possui escritos próprios, né, dos punhos desses monges e reclusos, como também uma literatura dos ditos dos padres do deserto, que foram, desculpa, feitas por compiladores, né, pessoas que iam até o deserto ouvir esses padres, eles atendiam pessoas de fora de vez em quando, e compilaram os ensinamentos, né? Então vocês têm aí figuras famosas, Santo Antão, o Santo Antônio Grande, eh, ou Antoine em árabe, era do Egito inclusive, Santo Agatão, e vários, né, nomes dessa época. E como eles viviam então uma vida muito reclusa, eles formaram um, uma literatura em que essa vida ganha a narração de uma batalha, né? A vida para eles é narrada como uma grande batalha, uma batalha interna, né, contra as suas próprias inclinações, pecados, e tentações, como também contra até os demônios, né, exteriores, que atacavam esses monges. Eles narram isso muitas vezes com uma linguagem bem guerreira. Por exemplo, tem um livro muito antigo de um santo dessa época, Santo Isaías o Solitário, que chama A Vigilância do Intelecto. Então, ele diz que o intelecto do monge é uma espécie de torre que é atacada, né, sitiada ali por demônios. Esses demônios são tanto os demônios mesmo, né, como também as tentações do próprio monge e que sofrem até o ataque dos demônios também. Então ali ele fala tanto desses aspectos mais práticos da vida de um recluso. Ele recomenda que o monge, por exemplo, o recluso, não coma alimentos muito condimentados, não busque muito conforto na cela. A cela tem que ser a mais simples possível, o local que ele for passar uma noite
ou que ele escolher ali como uma base temporária, né? Como também ele fala de vigiar o próprio intelecto. Então ele fala que o monge, por exemplo, quando ele está muito firme nesse ascetismo, né, ele está seguindo uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de provas físicas e penitência, ele é atacado pelos demônios no intelecto. E aí os demônios podem atacá-lo com a soberba, com a vaidade, né? E ali tem várias histórias, né? Também tem história de Santo Aniceto, que era um monge que partiu para essa vida de reclusão sem a bênção de seu abade. Ele era um monge que vivia em uma comunidade maior, queria ser um recluso. O seu, o seu confessor não permitiu, ele foi na rebeldia. Aí conta que durante a vida, na caverna, um anjo apareceu ao lado dele e falou que ele não precisava mais rezar, mas só ficar lendo a Bíblia dia e noite. E enquanto esse anjo rezava por ele, ele só lia a Bíblia, ele começou a operar milagres, né? Os poucos visitantes que chegavam até ali em busca de algum conselho, ele operava milagres. O abade achou aquilo muito esquisito, foi até lá, percebeu que ele estava possuído pelo demônio, né? Ele ficava só lendo a Bíblia e tal. Então ele acabou possuído e é dito que ele estava até ensinando heresias. Aquele anjo não era um anjo, era um demônio que apareceu, que fez esse acordo com ele. Ele foi exorcizado, voltou para o mosteiro, viveu mais um tempo no mosteiro e mais tarde ele foi para o deserto. Então, vejam, era uma vida cheia de provações, né? Uma vida reclusa, em que o físico e o intelecto, por conta da reclusão, sofriam tentações muito grandes. Eles não fugiam do mundo para evitar as tentações do mundo, né? Nesses escritos desses monges, eles fugiam do mundo para prestar mais atenção às suas próprias tentações, para que fossem mais, digamos, dedicados a essa vida de arrependimento e oração, né? E tudo isso foi, digamos, composto em uma linguagem carregada de simbolismo guerreiro. Então o monge é comparado muitas vezes a um soldado, como o Santo Isaías fez com uma torre. Os demônios então são descritos com lanças, e aí o monge tem os seus escudos, tem a espada do monge, né? Mas são linguagens bem simbólicas para essas situações específicas. E esses textos, inclusive, não são nem voltados para leigos, né? Você pega esses escritos antigos, você perceberá que as regras de oração, as regras de jejum, as regras de comportamento não são as regras comuns de várias comunidades monásticas e muito menos da vida dos leigos, né? Um, nenhum leigo, por exemplo, tem como regra de vida comer só pão e tomar só água, comer pão sem sal e tal. Como também dormir em um colchão é um pecado, né? Porque você pegou um escrito desse e está lá falando para o leitor não ter um colchão, que o colchão, o conforto que ele causa pode aumentar o pensamento luxurioso, a gula, dispersar a atenção à oração, né? Não quer dizer que um colchão faz isso com todo mundo, mas com aqueles reclusos, né, com aquelas pessoas que já estavam assim imersas nessa vida, ele tinha esse efeito, né? Ou pelo menos assim aquele monge percebeu que vivia a vida dessa forma e passou ali no seu escrito, né, esse ensinamento. Acontece, né, que perennialistas, principalmente evulianos, duguinianos, levantam
essa figura dos padres do deserto como uma bandeira gibelina. Por quê? Eles utilizam essa linguagem guerreira dos padres do deserto e colocam essa linguagem guerreira como um ideal kshatriya e brahmani, né, das castas hindus, do sistema do Varna, das castas hindus, em que kshatriya é o guerreiro e o brahmani é o sacerdote. Tá? Então eles dizem que esses monges representam um ideal de uma pessoa ou de um grupo que é ao mesmo tempo guerreiro e sacerdote, que está combatendo os demônios em uma batalha física. E nessa batalha física, então, os demônios ganham aí a figura dos seus inimigos ideológicos e ao mesmo tempo são pessoas religiosas e muito piedosas, né? Então, olha, não somos guerreiros sanguinários, a nossa guerra é santa, porque somos homens de oração e estamos em uma guerra como aqueles padres do deserto. É claro que isso é uma grande desonestidade, é mais uma, digamos, uma armadilha, né, da chamada religião comparada, em que você pega ali linguagens simbólicas bem pontuais, em contextos bem diferentes, e reduz tudo isso a uma coisa só, a um plano ideológico só. Isso é percebido quando você abre um livro do Júlio Evola chamado A Doutrina do Despertar, uma obra que pretende ser budista, falsamente budista, em que o Evola pega o cânon de Pali budista, né, os ditos orais do Buda, e retira tudo isso do contexto para afirmar a mesma coisa do ascetismo budista, das regras que o Buda, por exemplo, enumerou aos renunciados, e muitas vezes ele fez uso dessa linguagem guerreira também, para dizer que isso é uma espécie de tradição primordial. Né? Essa figura, então, do monge guerreiro, ela é uma figura presente universalmente, a tradição primordial, e que a tradição sacerdotal, no caso seria, por exemplo, a igreja, o clero, o sacerdócio, deturparam, né, e tomaram o poder desses legítimos portadores do poder. Bom, isso é absurdo em vários pontos, porque o ascetismo budista ele leva ao completo niilismo. O objetivo dele é o niilismo. Ele não tem nada, assim, não tem qualquer relação com o ascetismo monástico cristão, né? O ascetismo cristão, como mencionei, isso é verificado na literatura. Eu não vou me estender muito aqui, porque nesse ponto que eu não sou teólogo, né, mas dá para ter uma ideia do que é esse ascetismo cristão, que é a crucificação das paixões, né, com o objetivo de comunhão com Deus. Ele é voltado ali então no amor a Deus. O ascetismo budista não tem nada disso. Ele é a eliminação da identificação, da dor, né? Porque identificação no conceito budista é dor. Então, se você se identificar, por exemplo, com uma própria figura divina, se identificar de forma pessoal, isso é dor, isso é ilusão. Aí na metafísica budista você tem lá, por exemplo, quem morre sem se tornar um completo realizado, mas morre num estado de renúncia ascética, essa pessoa vira só um chamado Deus de longa duração. Ela viverá 1000 anos numa espécie de paraíso e depois ela volta a reencarnar no reino mineral e tudo mais, porque ela não alcançou a libertação. Ela ainda se identificava nesse ascetismo todo com alguma coisa, ainda que fosse uma figura divina. Então percebam que a comparação já não já falha aqui, né? Uma coisa é o ascetismo budista, uma coisa é o ascetismo cristão. A única coisa semelhante aqui é a linguagem simbólica da guerra, do enfrentamento, no caso dos cristãos, as suas paixões, né, vícios, pecados e demônios,
E no caso do budista, com a identificação, né, com o ego e tudo mais, mas os objetivos são completamente diferentes, né? A falha toda está aqui. Mas aí há um plano político, no caso dos evolianos, do guineanos e tudo mais, que é um pouco oculto, mas salta aos olhos quando você olha para essa questão de frente, e é realmente escandaloso, porque todos eles defendem o ideal gibelino, todos eles se assumem, adoram, eles adoram usar, né, o termo em sânscrito. Gostam muito, por exemplo, o termo kshatriya, como mencionei. Então, eu sou um kshatriya, estou defendendo aqui uma, uma nova espiritualidade, uma nova forma de governo, uma nova forma de mundo, em que os, os governantes, né, no caso, óbvio que tem que ser um governante que seja partidário deles, é uma espécie de monge guerreiro. É um homem religioso numa batalha religiosa e ele é um sacerdote. E isso eles não tomam só de forma simbólica, tá, gente? Isso é herdado da própria liturgia oriental, da própria mentalidade oriental. Eu não sei se alguém que já foi numa igreja oriental você tem no altar, né, duas portas laterais, e por essas portas passam acólitos leigos que, que acessam ao altar, leitores, né, e podiáconos e tal. E pela porta real, que é a porta que fica ao centro, é só do hierodiácono né, que é o padre diácono, depois padre, bispo, metropolita e tal, que passam por essa porta real. Você tem que é, ter uma ordenação sacerdotal para passar por essa porta. Nenhum leigo pode passar por essa porta, em situação nenhuma, com exceção de um imperador. Um imperador bizantino, depois o imperador russo, passavam por essa porta real durante a liturgia oriental e comungavam direto do cálice, como um sacerdote. Então esse imaginário oriental, né, é uma influência, sim, né, na formação desse pensamento evoliano, duguiniano, e essa forma gibelina que eles defendem não é como muitas vezes as pessoas pensam. Ah, não, eles só estão defendendo um rei que seja um fiel piedoso, né, um rei que defenda os valores católicos. Não, né, não tem nada disso. Eles estão realmente defendendo a figura de um rei que é superior ao poder sacerdotal, né, é, a autoridade religiosa. Né. Eles então pegam, querem dizer que o, o rei, por ser também um guerreiro, ele vai para a guerra, ele é superior ao sacerdote que, para eles, só reza e exerce uma função religiosa. Então, quando eles falam dos padres do deserto, eles não estão valorizando a figura daquele recluso, daquele guerreiro espiritual que vivia em reclusão. Eles só estão tomando isso como símbolo ideológico. Né? Só querem dizer o seguinte: olha, aquelas figuras lá, aqueles padres do deserto, eles eram uma representação desse ideal gibelino. Eles representavam ali uma, digamos, ou até mesmo eram sementes, né, dessa figura gibelina. Só que isso não é atestado, tá, pelos escritos, pelos ditos desses homens. É preciso entender o contexto de tudo, inclusive para quem não sei se alguém tem interesse aqui de buscar algum aprofundamento nesse assunto, mas eu recomendo que leiam uma literatura sobre isso, né, e até literatura histórica mesmo, que cai ali nos detalhes, né, de como essas comunidades monásticas, né, essas esquetas se formaram, qual era a mentalidade presente ali na época, e aí vocês entenderão melhor aí numa forma histórica de como isso foi elaborado,
e entenderão o significado desses escritos, dessa linguagem guerreira como um todo, né? Mas percebam então que o complô todo, o plano é muito claro, é um plano de deturpação, né? Só do fato do sujeito comparar, né, como fez o Júlio Zévola, como o Dugin faz várias vezes, as linguagens guerreiras, né, presentes nos diversos ascetismos aí do mundo, né, reduzindo tudo a uma mentalidade kshatriya, que só faz sentido também no contexto das castas hindus, né, buscando reduzir tudo isso aí a uma espécie de imaginário coletivo ou de tradição primordial, sem analisar todos os pormenores, né, dessas formas, você já identifica uma profunda desonestidade e um grande projeto aí de, por que não, né, lavagem cerebral e de transformação das coisas para objetivos bem ideológicos. Um abraço, pessoal, até a próxima.